E falamos da Grécia, que vai hoje dominar as atenções do Eurogrupo e vai também pedir mais tempo e mais dinheiro a Bruxelas. Como é que avalia este pedido? Eu acho, enfim, sem querer invocar aquilo que dissemos nas últimas semanas ou meses aqui, eu acho que era óbvio. Era óbvio por duas razões. Primeiro, porque não se fazem reformas com a polícia na rua e, portanto, os gregos claramente demonstraram a sua indisponibilidade ou mesmo incapacidade em tão curto espaço de tempo fazerem as reformas, em alguns casos, verdadeiramente estruturais que tinham que fazer e, portanto, acho que é uma decorrência óbvia do quadro da Grécia. Segundo, eu acho que nos deve fazer pensar também se Portugal tem verdadeiramente condições para, dentro do prazo previsto, cumprir as obrigações a que está sujeito. E acho que cada vez mais um número de pessoas alargado demonstrar pelo menos dúvidas deve nos fazer pensar. E, portanto, deixe-me só concluir dizendo isto. Se pudermos concluir que temos condições, temos que mostrar que somos bons alunos, temos que cumprir, que temos condições para alargar o prazo, acho que devemos ponderar verdadeiramente se justifica que haja um tão grande número de pessoas a passar tantas dificuldades, quando essas dificuldades podem ser atenuadas, não serão, convém dizê-lo, não serão afastadas, podem ser atenuadas se o prazo for alargado. Acho que deve ser ponderado isso. Bernardo Trindade, concorda? Não, concordo objetivamente, porque a questão da Grécia é uma questão recorrente. Nós já tivemos alternância de poder, já tivemos perdão de dívida, já tivemos novas eleições, já tivemos basicamente aquilo que a Europa e os seus responsáveis queriam. E, portanto, se o projeto europeu, tal como ouvimos as palavras da chanceler Merkel, é basicamente uma aposta de futuro e algo que verdadeiramente envolver todos os congêneres, é tempo, no fundo, mais do que as palavras, do que pronunciá-las de forma repetida, é sobretudo ter aqui uma agenda que permita, basicamente, mobilizar e agregar todas estas componentes. Eu queria, sobretudo, reforçar, sublinhar aqui um aspecto que é muito importante. E isto prende-se com Portugal, mas prende-se sobretudo com a União Europeia. E tem que ver essencialmente com esta opção por uma agenda que permita, no fundo, trazer esperança a toda esta população. Já percebemos que, com a recessão, ter maior carga fiscal implica menor coleta de impostos. Por outro lado, com esta recessão, maior flexibilidade ao nível do mercado laboral implica, num primeiro momento, mais desemprego. E, portanto, são estas perguntas e estas respostas que a União Europeia, no seu todo, tem que buscar para que este projeto, este sonho, enfim, que já teve objetivamente etapas bem-sucedidas, possa, no fundo, continuar a concretizar-se. Este pedido da Grécia significa que o país não aprende ou não quer aprender a lição? Significa uma coisa muito simples, que é bom que nós também tenhamos presente. É que não se muda mentalidades, formas de trabalhar, formas de reagir em 1, 2 ou 3 anos, e muito menos à força. A Grécia tem pela frente uma necessidade absoluta de mudar de cultura diria, empresarial, de mudar de forma de vida. E, portanto, essas situações demoram muito tempo. Podem ser impostas, podem ter apoio externo, como estão a ter, mas não se resolvem de um momento para o outro. Só dar uma ideia. Veja os números da economia paralela na Grécia. Quer dizer, não se resolve por decreto, antes resolvesse, não era mau, mas não se resolve por decreto, que haja um mundo ao lado da economia real, ou melhor, da economia formal, porque real, bem real é a economia paralela, com custos impensáveis. Aliás, Portugal tem também este problema. A média europeia é cerca dos 25%, 26%, nós estamos a 23%, 24%, quer dizer, nós temos, dir-me-á, este não é um problema só nosso. Pois não, mas há aqui problemas comuns, que das duas uma, ou nós temos uma solução comum, tanto quanto é possível, ou não resolveremos. E os gregos têm vários problemas comuns que precisam de soluções comuns da Europa, mas também têm problemas concretos em que a Europa não pode ajudar. Como, por exemplo, problemas de justiça. Enfim, a justiça na Grécia tem números, dir-me-á que não é só na Grécia. Eu sei que em Portugal também não são menos assustadores. Pois, mas as pessoas, eu acho que em Portugal ainda não perceberam uma coisa. E muitos países da Europa, a justiça, processos parados dos tribunais, como acontece em 5, 6, 7 anos, nomeadamente na área da insolvência, etc., é uma forma de paralisar um país. Já nem falo nos problemas de acesso ao direito, nem falo nos problemas de democracia, nem falo nos problemas de direitos fundamentais. Estou só a dizer em termos de económicos. Luís, deixa só juntar um ponto. O custo financeiro. Exatamente. Não é possível. Em termos económicos, é exatamente isso. Não é possível manter empresas, manter emprego, sem um quadro de solidariedade.
repare, por mais bons alunos se tornem os gregos e façam todas essas reformas. Ou seja, se toda a criação de valor das empresas é consumida por um elevado custo financeiro, torna qualquer economia absolutamente irresolúvel. E é este quadro de solidariedade que os grandes decisores da União Europeia têm que perceber. E esta realidade não se aplica só à Grécia, como estavas a referir muito bem, aplica-se a Portugal, nomeadamente. E se os nossos responsáveis não percebem esta questão de uma vez por todas, eu, como digo, todo o esforço que façamos internamente, quer ao nível da melhoria das condições de funcionamento, quer no quadro da legislação laboral, quer na resolução dos problemas da justiça, quer na redução, nomeadamente, de alguns empecilhos que tornem, no fundo, a atividade económica mais interessante, mas se todo este esforço, toda esta tentativa de criação de valor for consumida pelos encargos financeiros e porque tudo aquilo que resulta, objetivamente, de uma atividade económica mais saudável, teremos seguramente problema. Deixa-me só sublinhar um ponto. O Bernardo sabe seguramente melhor que eu, mas um dos fatores essenciais em que os investidores estrangeiros têm em consideração é a justiça. Portanto, nós temos... Eu fico um bocadinho às vezes preocupado quando vejo pessoas com grandes teorias para resolver os problemas do país. Infelizmente, eles são tão visíveis, alguns deles, que são muito fáceis de resolver. São fáceis de resolver. Desbloquear a justiça é relativamente fácil. Não é facílimo. Passa por quê? Passa por enfrentar corporações, passa por comprar algumas guerras e passa, acima de tudo, por ter que eu acho que às vezes falta um pensamento sobre o que é a justiça. Nós não podemos continuar a fazer alterações em alíneas de artigos, de pormenor, que não resolvem nada. Nós temos de ter uma visão, na minha opinião, integrada, de políticas cruzadas. Quando nós falamos de justiça, não podemos deixar de falar do mercado das regras substantivas, explicando. O Bernardo falou várias vezes aqui na área laboral. O que é que nos adianta continuar a fazer alterações no Código de Trabalho quando depois um processo de despedimento em tribunal pode demorar 4, 5, 6 ou 7 anos? Há forma mais ineficiente para o trabalhador e ineficaz do que esta reação? Quantos trabalhadores têm capacidade para, durante 4, 5 ou 6 anos, se arrastar por um processo? Concorda com as críticas que dizem que Angela Merkel e Berlim são anti-europeus e que o que estão a fazer é levar a Europa para a desintegração? Olha, vou retomar um bocadinho a questão financeira. Não é excitante, é suficientemente cinzenta para não merecer interesse, mas é uma boa base de comparação. A Alemanha paga hoje, no seu quadro de financiamento, taxas de juros quase negativas. Pronto. A Grécia está, neste momento, a pagar taxas de juros à volta dos 20%, 30%, 40%, 50%. Ora, quando falámos há pouco da economia paralela, este é um belíssimo estímulo para, no fundo, o quê? Para escrutinar, para valorizar o papel que a economia paralela possa ter, eventualmente, até na manutenção de emprego. Porque se eu, no fundo, cumpro todas as regras, cumpro todas as exigências, mas tenho diferenças brutais desta natureza, objetivamente não há confiança para que possamos, no fundo, continuar a criar riqueza e manter emprego em qualquer um desses territórios. Os maus empresários expulsam os bons empresários. Era um pouco a lógica da lei de Gresham. E, portanto, no fundo, eu acho que é nesta base e com estas, digamos, discrepâncias no quadro da União Europeia que devemos partir para uma reflexão cada vez mais profunda, atual e rápida. E se isso for conseguido, eu sou daqueles, um otimista. Acho que este caminho vale a pena ser percorrido. Agora, assumido por todos. Mas para responder à minha pergunta, concorda com as críticas que acusam a Alemanha de estar a desintegrar a Europa? Por essa via, se não forem tomadas medidas no sentido de reforçar este quadro de solidariedade e, no fundo, olhar para este espaço que tem realidades completamente distintas, quer económica, quer socialmente, objetivamente, essa desintegração faz sentido. Para terminar, Luís, os analistas acreditam que o pior momento para o euro já passou. Acredita mesmo nisto? Eu, enfim, não sou tão otimista como o Bernardo. Não tenho como certo que o pior momento do euro já tenha passado. Eu acho que há aqui 3 ou 4 problemas por resolver e que a única vantagem é que alguns dos líderes europeus se assustaram, que é o que aconteceu com a Espanha. Vejamos, podemos dizer o que aconteceu ou o que ainda vai acontecer, e com a Itália. Porque já não estamos a falar de economias ditas periféricas, estamos a falar de terceira e quarta economia da União Europeia. E, portanto, se estes 2 países se aguentarem, para já não falar da França,
Mas se estes dois países, e não tivermos nenhum problema com a França, eu acho que o pior pode ter passado. Se estes dois países não se aguentarem, enfim, e então se a França precisar de apoio, eu acho que o pior ainda está para vir. Estará muitíssimo para vir, infelizmente.